Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente. E aí, para a gente fazer um apêndice daí da aula 8, que a gente viu aí a estrutura de loop do while, né? Então nessa aula eu vou querer fazer com vocês a reprodução do algoritmo de Newton-Raphson. Então basicamente o que constitui aí esse algoritmo? Bom, a gente vê lá da expansão de série de Taylor, né? Que f de x, por exemplo, uma função, ela pode ser aproximada aí por f de x0, tá? Mais a derivada nesse ponto, f' de x0, vezes o delta x, tá? Mais a segunda derivada em x0, vezes o delta de x0 ao quadrado, dividido aqui pelo 2 fatorial, e assim vai, certo? Bom, nesse caso aqui do algoritmo de Newton-Raphson, a gente só vai ficar nesse trecho aqui, tá? Então eu vou usar isso aqui, esse fato, uma aproximação dessa ordem, para poder dizer o seguinte, que eu quero saber o lugar em que essa função vale zero, ou seja, portanto isso aqui é igual a zero, dado um x0, ou seja, um x próximo dele, mais a sua derivada, tá? X, delta x aqui no caso, que é x menos x0, tá? É o incremento ali que foi feito em relação ao ponto inicial, tá? Se eu passar esse f de x0 para o outro lado, eu vou ficar com menos, agora é só álgebra, né? F de x0 mais, que vai ser igual a f' de x0, x menos x0, errei de novo, x menos x0, tá certo? Passa esse cara para o outro lado multiplicando, eu vou ficar assim, ó, x menos x0 é igual a menos f de x0 sobre f' de x0, tá? Passando esse x0 para lá, somando, vai ficar x é igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0, tá? Então esse é o algoritmo interativo. Eu primeiro resolvo isso aqui, então eu tenho que ter aqui a derivada, tem que tomar cuidado para essa derivada não ser zero aqui, né? Aqui embaixo esse valor aqui, tá? Tenho a função, que eu quero achar o zero, e o ponto inicial, que vai ser um chute, que é aí que eu vou dar. Então, feito isso, eu recorro ao quê? A atualização do x0. Então, x0 vai receber x, e volta para cá, e refaço de novo o passo, e volta. Então o algoritmo é basicamente isso, até que eu tenha um critério de parada aí, que vai ser quando aí o valor absoluto aí da minha função aí, medido em x0, ele for menor que um certo número, tá? Sei lá, eu vou colocar aqui 10 a menos 5, tá? Então, e quando isso acontecer, é o nosso critério de parada lá do while, tá certo? Então vamos lá fazer isso, pessoal. Vamos fazer isso lá no nosso algoritmo. Então eu vou lá no meu VS Code, já está aqui, tá certo? A primeira coisa a se fazer é o que a gente sempre faz, né? Que é a diretiva program, tá aqui, né? Qual programa nós vamos usar? Nós vamos usar o aula 8. Continuamos na aula 8, agora vendo uma aplicação, aula 8, tá? Coloco aqui os comentários, né? Eu vou criar dois números reais, que são o x e o x0, tá? Agora, o momento importante, eu vou dar um chute, tá? Um chute para o x0. x0, então, portanto, vai ser aí igual a 10, tá? Ele é um número real, 10.0. Vamos criar a nossa estrutura aí do while. Tá? And do, certo? E temos que escolher aí uma função, pessoal, para querer avaliar aí os seus zeros. No meu caso aqui agora, eu vou escolher x ao quadrado, tá? Depois a gente, de repente, pode até mudar. Então, eu quero fazer isso aqui enquanto x ao quadrado, que no caso é x0 ao quadrado,
for menor, tá, do que um certo número. Que critério de parada é esse? Aí o programador tem que escolher. Eu vou escolher, ponto 0 é a menos 6, tá? E aqui que vem o detalhe, olha. Ele pode se aproximar tanto positivamente quanto negativamente. Então eu uso uma outra função aqui, ó, que é o ABS. ABS, tá? O ABS minúsculo aqui, que vai me dar o valor absoluto aqui. Então, tanto positivo quanto negativo, tá? Então, vamos lá. Eu vou querer escrever isso em tela, né? Vou querer escrever os valores de x e de x0, x0, e no caso aí, o valor absoluto aqui, né? Então, vou dar um Ctrl C aqui, colar aqui embaixo, tá? O algoritmo é basicamente o x recebe o x0 menos aí uma divisão, né? Eu vou pôr minha função aqui. Então eu vou colocar aqui a minha função, tá? Aqui dentro, dividido pela derivada dela. A derivada de x ao quadrado, pessoal, é 2x, né? Então 2 vezes x0, pronto. E no fim, aqui embaixo, a atualização, que seja x0 vai receber x, tá? E eu vou querer imprimir isso em tela, tá? Olha, tem um pequeno detalhe aqui. Quando eu entrar aqui, pessoal... tem um pequeno detalhe e um pequeno erro, tá? Eu não coloquei, não estipulei um valor para x. Então, quando ele entrar aqui, ó, ele vai imprimir um valor para x. Então, para ele não imprimir lixo de memória, eu vou estipular um valor para x aqui que não vai importar porque depois ele vai ser atualizado aqui dentro. Um segundo detalhe é o seguinte, olha aqui o erro, ó. Enquanto isso for menor do que isso, tá? Então não ele é maior. Enquanto ele for maior do que 1 vezes 10 a menos 6, eu continuo fazendo, tá? Para a condição ser válida. Isso é verdadeiro? É sim, por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, 100 é maior do que 1 vezes 10 a menos 6, e eu fico repetindo aqui o laço, tá certo? Enquanto isso é verdadeiro, eu faço. Quando for menor que isso, eu saio do laço, tá certo? Então, vamos ver se nosso algoritmo está funcionando direitinho. Então, eu vou lá, G, Fortran, menos O, aula 8, aula 8.f90, compilei, não deu problema, ponto barra aula 8, vou lá executar o nosso executável, e tá lá o que ele fez aqui, olha. Percebam o seguinte, olha, no início o valor dos dois era 100, era 10 para cada um, e o valor da função 100, né? Depois houve a atualização aí. Que atualização foi essa? Olha, x recebeu isso aqui e x0 recebeu ele. Então os dois têm valor igual aqui, e o valor da função foi para 25. Logo após, um recebeu o outro aqui, então 2.5, e o valor da função foi para 6.25. E assim consecutivamente aconteceu, até que os dois têm o valor aqui, ó, 10 a menos 3, 1.22, e a função é 1.49 vezes 10 a menos 6, tá? Bom, a gente pode fazer aqui, por exemplo, alterar, né? A gente pode alterar o valor aqui, ó, por exemplo, para diminuir, para que ela seja mais próxima do zero ainda. Então eu vou lá, compilo o programa, executo. Então tá lá, olha. Ele ainda faz o programa mais uma vez, né? Então ele vai até 10 a menos 7, tá? E para verificar também, uma coisa que a gente pode fazer é isso aqui, ó, trocar esse x0 igual a x de posição. Se a gente faz isso aqui, ó, tá? Eles só vão ser iguais no início, né? Então eu posso até tirar isso aqui, ou não. Mantenho, porque eu estou verificando aqui, ó, tá certo? x0 recebe x, recebe 10. E faço o algoritmo todo. A gente vai ver as diferenças de um para o outro ao longo do tempo, ó. Vamos fazer isso aqui. Então vamos lá, ó. De início, um valia 10 e outro valia 10. 100. Depois eles foram se atualizando, ó. Recebendo aqui e se atualizando ao longo do tempo, dando aquele efeito que a gente queria, olha. Eles vão se atualizando e a gente consegue aí, ó, um valor aí superior, né? Então, um valor aí de
10 a menos 8. Tá? Então a função se aproximou mais ainda do zero. Então basicamente é isso. Esse é o algoritmo de Newton-Raphson. Tá? O único cuidado que a gente tem que ter aqui é que a derivada não seja igual a zero, porque é uma fração, né? Para ela não se aproximar do zero. Quando isso acontecer, o algoritmo vai ter um erro aí. Mas basicamente foi isso aí para a gente ver de forma aí resumida o algoritmo de Newton-Raphson, né? O que eu sugiro aí para vocês, pessoal, é fazer esse algoritmo aí agora com outras funções, né? Então você pode fazer aí ela usando seno, tá? Seno, cosseno, x ao cubo, né? Ou um polinômio qualquer, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até a próxima aula. Tchau!